Já por várias vezes, o nosso jornal, que é sem dúvida o órgão das mais legítimas aspirações da população baiana, tem trazido notícias sobre a atividade criminosa dos Capitães da Areia, nome pelo qual é conhecido o grupo de meninos assaltantes e ladrões. No Corredor da Vitória, coração do mais chique bairro da cidade, se eleva a bela vivenda do comunador José Ferreira, dos mais abastados e acreditados negociantes dessa praça, com loja de fazendas na Rua Portugal. Pois ontem, esse remanso de paz e trabalho honesto passou uma hora de descritiva agitação e susto com a invasão que sofreu por parte dos Capitães da Areia. O relógio badalava às 3 horas da tarde. O jardineiro tratou de afastar da frente da casa aqueles incômodos visitantes e, como eles continuassem seu caminho, descendo a rua, Ramiro, o jardineiro, volveu ao seu trabalho nos jardins do fundo do palacete. Minutos depois, porém, era o... Não tinha passado ainda 5 minutos quando o jardineiro Ramiro ouviu gritos assustados vindo do interior da residência. Armando-se de uma foice, o jardineiro penetrou na casa e mal teve tempo de ver vários moleques que, como um bando de demônios, fugiam saltando as janelas, carregados com objetos de valor de sua sala de jantar. Os moradores do aristocrático bairro estão alarmados e receosos de que os assaltos se sucedam, pois este não é o primeiro. Esperamos que o ilustre chefe de polícia e o não menos ilustre doutor juiz de menores saberão tomar as devidas providências. Senhor diretor do Jornal da Tarde, cordiais saudações. Tendo chegado ao conhecimento do doutor-chefe de polícia a local publicada ontem, na segunda edição deste jornal, sobre as atividades dos Capitães da Areia, bando de crianças delinquentes, e o assalto levado a efeito por este mesmo bando na residência do comendador José Ferreira, o diretor-chefe de polícia se apressa a comunicar à direção deste jornal que a solução do problema compete antes ao juiz de maiores que a polícia. A polícia, neste caso, deve agir em obediência a um pedido do doutor juiz de menores, mas que, no entanto, vai tomar sérias providências para que semelhantes atentados não se repitam e para que os autores do anteontem sejam presos para sofrerem os castigos merecidos. Não tem agido com maior eficiência porque não foi solicitado pelo juiz de menores. Cordiais saudações, secretário do chefe de polícia. Excelentíssimo senhor diretor do Jornal da Tarde, cordiais saudações. Folheando o vosso brilhante vespertino, tomei conhecimento de uma epístola do infatigável doutor-chefe de polícia do estado, na qual dizia dos motivos por que a polícia não pudera, até a data presente, intensificar a meritória campanha contra os menores delinquentes que infestam a nossa urbe. Justifica-se o doutor-chefe de polícia, declarando que não possuía ordem do juizado de menores no sentido de agir contra a delinquência infantil. Sem querer absolutamente culpar a brilhante e infatigável chefia de polícia, sou obrigado, a bem da verdade, a declarar que a desculpa não procede. Não procede, senhor diretor, porque ao juizado de menores não compete perseguir e prender os menores delinquentes, e sim designar o local onde devem cumprir pena, nomear curador para acompanhar qualquer processo contra eles instaurado, e etc. Não cabe ao juizado de menores capturar os pequenos delinquentes, cabe velar pelo seu destino posterior. E o senhor o chefe de polícia sempre há de me encontrar onde o dever me chama, porque jamais, em 50 anos de vida impótula, deixei de cumpri-lo. Ainda nesses últimos meses que decorrem, mandei para o reformatório vários menores delinquentes ou abandonados. Não tenho culpa, porém, de que fujam, que não se impressionem com o exemplo de trabalho que encontram naquele estabelecimento de educação e, por meio de fuga, abandonem um ambiente onde se respiram paz e trabalho e onde são tratados com o maior carinho. Fogem e se tornam ainda mais perversos, como se o exemplo que houvessem recebido fosse mau e daninho. Por quê? Porque é um problema que
Aos psicólogos cabe resolver e não a mim, simplesmente curioso da filosofia. O que quero deixar claro, senhor diretor, é que o doutor-chefe de polícia pode contar com a melhor ajuda deste juizado de menores para intensificar a campanha contra os menores delinquentes. De Vossa Excelência, admirador de Patrício Graco, juiz de menores. Senhor redator, desculpe os erros e a letra, pois não sou costumeira nessas coisas de escrever. Se hoje vem a vossa presença é para botar os pontos nos i. Vi no jornal uma notícia sobre os furtos dos capitães da areia. E logo depois veio a polícia e disse que ia perseguir eles. Então, doutor dos menores, veio uma conversa dizendo que era pena, que eles não se emendavam no reformatório, para onde eles mandavam os pobres. Isso sim, é para falar no tal reformatório que eu escrevo essas mal traçadas linhas. Eu queria que seu jornal mandasse uma pessoa ver o tal reformatório para ver como são tratados os filhos dos pobres e que tem a desgraça de cair nas mãos daqueles guardas sem alma. Meu filho Alonso teve lá 6 meses, e se eu não arranjasse tirar ele daquele inferno em vida, não sei se o desgraçado viveria mais 6 meses. O mesmo que acontece pro filho da gente é apanhar 2 ou 3 vezes por dia. O diretor de lá vive caindo de bêbado e gosta de ver o Chicote cantar. Ah, minha vontade é de jogar uma praga nesses homens. Eu vi isso muitas vezes porque eles não ligam pra gente e diziam que era pra dar exemplo. Foi por isso que tirei meu filho de lá. Se o jornal do senhor mandar uma pessoa lá, secreta, há de ver que comida eles comem, o trabalho de escravo que tem, e que nem um homem forte aguenta, as surras que tomam. Mas é preciso que vá secreto, senão eles souberam virar um céu aberto. Vá de repente, e há de ver que tem razão. E por essas e outras que existem os capitães da areia. Eu prefiro ver meu filho no meio deles que no tal reformatório desses desgraçados. Se o senhor quiser ver unia, coisa de cortar o coração, vá lá. Também, se quiser, pode conversar com o padre José Pedro, que foi o capelão de lá e viu tudo isso. Ele também pode contar, e com as melhores palavras que eu não tenho. Sou uma costureira simples, Maria Ricardina. Os tambores. Senhor redator do Jornal da Tarde, saudações em Cristo. Tendo lido o nosso vosso conceituado jornal, a carta de Maria Ricardina interpelava para mim como pessoa que podia esclarecer o que é a vida das crianças recolhidas ao reformatório de menores. Sou obrigada a sair da obscuridade em que vivo para vir vos dizer que infelizmente Maria Ricardina tem razão. As crianças na analogia do reformatório são tratadas como feras, essa é a verdade. Esqueceram a lição do suave mestre, senhor redator, e em vez de conquistarem as crianças com bons tratos, fazem-nas mais revoltadas ainda, com espancamentos seguidos e castigos físicos, verdadeiramente desumanos. Eu tenho ido ao reformatório levar às crianças o consolo da religião, e as encontro pouco dispostas a aceitá-lo, devido naturalmente ao ódio que estão acumulando naqueles jovens corações tão dignos de piedade. O que tenho visto, senhor redator, daria um volume. Muito grato pela atenção. Servo em Cristo, Padre José Pedro. Excelentíssimo senhor, diretor do Jornal da Tarde, saudações. Tenho acompanhado com grande interesse a campanha que o brilhante órgão da imprensa baiana, que com tão útil inteligência dirige-se, tem feito contra os crimes apavorantes dos capitães da areia, bando de delinquentes que amedronta a cidade e impede que ela viva sossegadamente. Foi assim que li 2 cartas de acusações contra o estabelecimento que dirijo. Quanto à carta de uma mulherzinha do povo, não me preocupei com ela. Não merecia a minha resposta. Sem dúvida, é uma das muitas que aqui vem e querem impedir que o reformatório cumpra sua santa missão de educar os seus filhos. Elas os criam na rua, na pândega, e como eles aqui são submetidos a uma vida exemplar, elas são as primeiras a reclamar, quando deviam beijar as mãos daqueles que estão fazendo dos seus filhos homens de bem. Primeiro venho pedir lugar para seus filhos, depois sentem falta deles, do produto dos frutos que eles levam para casa.
e então saem reclamar contra o reformatório. O que me abismou, senhor diretor, foi a carta do padre José Pedro. Este sacerdote, esquecendo as funções do seu cargo, vê-lo lançar contra o estabelecimento que dirige graves acusações. Esse padre, que eu chamaria de padre do demônio, abusou das suas funções para penetrar no nosso estabelecimento de educação em horas proibidas pelo regulamento e contra ele eu tenho de formular uma séria queixa. Ele tem incentivado os menores que o Estado colocou ao meu cargo à revolta e à desobediência. O tal padre é apenas um instigador do mau caráter geral dos menores sob a minha guarda. Porém, senhor diretor, fazendo as minhas palavras a da costureira que escreveu a este jornal, sou eu quem vem vos pedir que envieis um redator ao reformatório. Disso faço questão. Assim podereis e o público também ver e ter ciência exata e fé verdadeira sobre a maneira como são tratados os menores que se regeneram no reformatório baiano de menores delinquentes e abandonados. Espero vosso redator na segunda-feira. Assim ficará confundido o falso vigário de Cristo. Criado, agradecido e admirador atento, diretor do Reformatório Baiano de Menores Delinquentes e Abandonados.